Graças a Deus, amados. Sempre que retorno, que passo por aqui, às vezes eu passo aqui nos domingos de manhã, tomo um café, depois eu dou uma glória lá onde o Senhor nos pôs para trabalhar. É sempre muito bom estarmos juntos, é sempre muito bom construirmos relacionamentos aonde nós possamos desfrutar do reino que já se chegou a nós, independente de denominações, de padrões teológicos ou de pensamentos ou padrões litúrgicos. O mais importante é que nos mantemos fiéis àquele que nos chamou, centrados ao Evangelho, a qual tem uma única finalidade: anunciar a Cristo Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Quando fala-se de salvação, hoje é o tema clamor pela salvação. Nós imaginamos uma série de situações, nós nos questionamos em uma série de situações. As lideranças das igrejas, elas se desdobram para que a igreja possa compreender que conceito é esse de salvação. Nós pensamos muitas vezes que precisamos de estratégias miraculosas para que possamos alcançar os amados das nossas famílias ou aqueles que são mais próximos. Nós muitas vezes até nos desesperamos durante anos e até abrimos mãos de alguns, achando que esse já fez a sua escolha e que com a salvação não querem compromisso ou comprometimento algum. Mas o Evangelho nos leva a uma outra perspectiva. A palavra de Deus ela nos traz uma outra ideia. A palavra de Deus ela nos traz um outro pensamento, e é isso que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Então nós vamos trabalhar dois conceitos, padrões básicos, bem simples, porém muitas vezes acabam sendo esquecidos ao longo da nossa caminhada cristã. Nós vamos trabalhar nesta noite o Evangelho, a sua identidade, a sua natureza. O que é esse Evangelho? O que de fato é esta palavra que nós tanto anunciamos? Qual é a sua natureza? E vamos trabalhar a igreja quanto a sua identidade e a sua natureza. E a grande verdade é que nós hoje estamos numa crise de identidade terrível. O povo de Deus, ele está numa crise desenfreada. Por quê? Porque não conhece mais a identidade e a natureza desse Evangelho e não consegue definir o conceito da identidade e do que de fato esta igreja, a sua natureza, foi estabelecida. Para isso, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, nós leremos dos versículos 8 ao 9. É um texto bem conhecido. Nós vamos trabalhar um outro texto de apoio também, o texto de Mateus, capítulo 24. Vamos estar baseados aí nesses dois textos. E no decorrer da mensagem, nós vamos abordar alguns textos de 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 1, Romanos, capítulo 15, para que nós possamos compreender o que o Evangelho e a palavra nos diz. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Os irmãos quiserem se colocar em pé, fiquem à vontade. Quiserem ficar sentadinhos também, não há problema algum. Mantenhamos a nossa reverência no íntimo dos nossos corações com o Senhor. A palavra de Deus diz assim, amados, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Senhor amado, aqui está a tua palavra e aqui estamos como povo do Senhor. Que no poder do teu nome, Jesus, que é sobre todos os nomes, o teu Espírito Santo possa proporcionar para nós um pasto perdido, porque somos ovelhas do teu aprisco, do teu rebanho. Que neste momento, Senhor, tu queime todas as minhas palavras, Pai amado, para que neste altar permaneça aquelas que são do Senhor. Que eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos, Pai, para a glória do seu santo nome. Que desde já toda a rapina espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor esteja arando os corações, levando os pensamentos cativos a ti, Senhor amado, abrindo os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Senhor amado, para que possamos ouvir a tua voz nesta noite. O desejo dos nossos corações, Pai, é ouvir o Senhor falar conosco.
seja, Pai, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Vamos aceitar. Dentro dessas verdades, amados, nós temos dois conceitos bem básicos sobre o que de fato é este Evangelho. Se logo nós falamos de salvação, nós precisamos pensar então em que de fato apoiamos as nossas convicções, em que de fato iremos estabelecer. Ora, apresenta-se a salvação se há uma necessidade de ser salvo. Apresenta-se esta salvação se há uma necessidade de ser salvos. Seremos salvos do quê? Estávamos condenados a quê? Estávamos destinados a quê? E muitas vezes este poder de salvação não se achega às pessoas, porque nem nós mesmos sabemos do que fomos libertos ou do que fomos salvos. Às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas se achegam à igreja, elas se achegam ao pé da cruz em um momento específico de uma necessidade profunda, mas depois de algum tempo elas se habituam nessa caminhada, perdem esse senso de gratidão, porque de fato não compreenderam do que foram libertas e do que foram salvos. Nós fomos salvos da ira de Deus. É isso que o texto nos diz. Que fomos salvos em Cristo Jesus da ira de Deus, que por consequência, por sua misericórdia, por seu amor, tivemos os nossos pecados perdoados, como acabamos de louvar por irmão Natanael, uma letra maravilhosa. Aleluia. Maravilhosa. Aleluia. Amados, eu estou falando de ritmo musical, estou falando de letra, conteúdo. Eu ouço essa letra, pastor Eduardo, meu coração ferve, por saber que diante do Senhor não há barreiras, por saber que diante do Senhor a minha vida está salva, por saber que a minha casa foi alcançada diante do Senhor, porque os ferrolhos que nos aprisionavam quanto família foram quebrados, por saber, amados, que diante de Cristo não há vergonha, porque o Senhor transforma aquilo que era passado de vergonha em dias de dupla honra. Aleluia. O Senhor transforma os nossos pecados que expõem a nossa vergonha em sentimentos de gratidão por sua santidade, que nos faz ser instrumentos de vida nas mãos dele. E quando nós começamos então a compreender isso, nós começamos então a refletir sobre esta salvação. Agora, esta salvação, ela tem um padrão que foi estabelecido por este Cristo, por este Senhor. Tem um padrão de semeadura. E amados, é dentro disso que nós vamos trabalhar este primeiro conceito. Então, dentro dessas verdades que nós acabamos de ler, é necessário que nós compreendamos que sementes lançaram a salvação. E aqui a palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, ela nos dá um padrão comportamental, um padrão estabelecido por Cristo. Não é da forma que eu quero, não é da forma que eu penso, é um padrão estabelecido que está acima de toda a cultura, porque o Evangelho é acultural. É um padrão que está estabelecido na santidade de Cristo, porque o Evangelho, ele é revolucionário. O Evangelho, ele é revolucionário também. Ele produz uma revolução, porque aonde ele chega as coisas não são mais iguais, mas ele produz uma revolução, porque ele muda os nossos desejos, ele muda as nossas vontades. Agora, para que isso ocorra, é necessário que nós nos adequemos a este padrão. E aí é onde está o desafio, porque essa adequação, ela vai tratar de um comportamento intrínseco pessoal, como Paulo diz no texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aqui começa então o nosso padrão de semeadura. Ora, logo esse padrão de semeadura quanto a essa identidade que nós vamos começar a trabalhar agora, ela nos dá uma série de atributos desta palavra. E nesse primeiro versículo que nós lemos, no versículo 8, nos diz tudo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O que é uma verdade absoluta? O Evangelho. O Evangelho é verdadeiro. Tudo que for correto. O que é correto na sua essência? Do início
fato, com um pensamento cristocêntrico e com este padrão de comportamento, até aquele que se diz delator ou combatedor deste evangelho se torna teu amigo, porque o evangelho, ele é de fato de boa fama, e o que for excelente é digno de louvor. Você quer ser excelente diante do Senhor? Você quer de fato ter algo digno de louvor diante do seu Senhor? É o evangelho. Agora é necessário que esse evangelho nós devemos compreender a sua identidade, e a identidade desse evangelho chama-se Cristo Jesus, o Verbo encarnado. A palavra nos fala que o Verbo estava com o Senhor, e que o Verbo era o Senhor, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, para a glória dele. Logo eu começo a compreender que o que vislumbra diante dos meus olhos é este evangelho, e este evangelho é Jesus. Quando Paulo vem e nos traz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o evangelho, que é Cristo Jesus, tudo que for nobre, o evangelho, que é Cristo Jesus, tudo que for correto, o evangelho, que é Cristo Jesus, a qual não se encontra erro em Cristo, tudo que for puro, Cristo Jesus, aonde nele não havia mácula alguma, mas tornou-se vergonha por mim e por você, para que através de suas pisaduras dos nossos pecados nós fôssemos sarados, nós fôssemos santificados, nós fôssemos de fato integrados diante da santidade desse Deus. Tudo que for amável, expressão máxima de amor é Cristo Jesus, que ainda eu e você, miserável homens que somos, e quando falamos homens estamos falando de gênero humano, miserável homens que somos, em nós não há nada qual de fato movesse o coração do Senhor. Ainda nos dias de hoje não há nada em nós que de fato move o coração do Senhor. O que move o coração do Senhor é porque ele é amável conosco, ele nos ama, e esse é Cristo Jesus. Tudo que for de boa fama, Cristo Jesus, aonde Cristo chega, até aqueles que o perseguem, quando de fato estão de frente a ele, é obrigado a dizer quem de fato ele é. Estamos com um trabalho na Nigéria, um rapaz do Boko Haram queimou uma igreja. Essa igreja estava com 35 membros, dos 35, 16 eram crianças. Colocaram os pais para fora da igreja, pegaram essas crianças, colocaram dentro da igreja, queimaram a igreja. Enquanto a igreja estava sendo queimada com essas crianças, os pais, você é pai, olha o mesmo que eu estou falando para ti, porque eu sou pai, eu sei o que eu estou dizendo, estavam do lado de fora glorificando e adorando ao Senhor. Colocaram fogo na igrejinha, foram embora. O rapaz que pilotava toda essa cena foi para casa. Quando chegou em casa, puf, quem aparece para ele? Jesus. E esse camarada, ele vê de fato quem é Jesus. Jesus manda ele ir na pessoa missionária que nós temos lá, uma mulher, uma missionária que está encarregada daquele trabalho. Ninguém sabia onde ela estava, nos seus membros da igreja. Esse homem foi e a procurou e disse para ela: fulano de tal, é necessário que eu compreenda e entenda, porque esse homem foi na minha casa e falou: procure, porque ela vai falar para você quem de fato eu sou. Esses mesmos pais que tiveram seus filhos queimados dentro desta igreja, foi a igreja que levantou a oferta para poder salvar a família deste homem, que agora é um testemunho vivo por toda a África. Isso é poder de Deus, é evangelho, porque Cristo é amor. Cristo é capaz de curar as feridas mais profundas das nossas almas, de trazer cura para os sentimentos mais longínquos dos nossos erros, simplesmente pelo fato de que Ele nos ama. Esse é o evangelho. Esse evangelho é Cristo Jesus. Quando falamos de salvação, é necessário então que nós compreendamos a quem anunciamos. Nos dias de hoje, a salvação ela não surge em nosso meio, porque nós não temos relacionamento algum com Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. As pessoas estão sedentas com uma palavra, o coração delas solicita o evangelho, mas não há homens santificados, cheios da unção, um relacionamento real com Cristo Jesus, para que no abrir de sua boca o Espírito Santo de Deus possa fluir de sua vida e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas elas não têm o coração dele. O que falta é a igreja de Cristo de fato se santificar, para que corações possam ser alcançados. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Dentro dessas verdades, amados, que nós vamos começar a compreender então qual é a identidade deste evangelho. Logo descobrimos que a identidade deste evangelho
Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nessa verdade, nós já descobrimos a identidade deste Evangelho. Sabemos que é Cristo Jesus. Ok, amados? Agora, dentro deste padrão, é necessário que nós compreendamos a sua natureza. E a sua natureza nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Que Ele é o poder de Deus. Então, Deus é a força empreendedora dessa missão. Deus é a força empreendedora dessa missão. Deus o faz. Deus assim o estabelece. Deus de fato é o querer e o efetuar de todas as coisas. Lógico que tudo isso vai surgir por um amigo que Ele nos deu, o Espírito Santo, e que parece que não conhecemos direito. As coisas espirituais elas estão deixando cada vez mais a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos, amados, nós precisamos buscar esse Espírito Santo. Por que milagres não acontecem na igreja? Por que surdo não ouve? Por que cego não vê? Por que mudo não fala? Por que enfermos não são curados? Por que muitas vezes paraplégicos não andam? Porque os milagres foram feitos para quem não crê. Essa que é a verdade. Nós cremos, não precisamos de prova, mas os sinais que falam que perseguiriam aqueles que creem dão uma noção muito clara de caminhada. Se me perseguem é porque estão atrás de mim, não estão à minha frente. Eu não sou conduzido por sinais e prodígios, eles me acompanham. E eles me acompanham por quê? Porque como igreja eu estou na rua, eu estou fora, eu estou onde esta salvação precisa chegar, eu estou onde este Cristo precisa ser anunciado, eu estou onde de fato este Evangelho transformador precisa ser alcançado. Quando nós fazemos isso, quando nós fizermos isso, os sinais eles surgirão novamente no meio da igreja. Nós não vemos os apóstolos pregando dentro da sinagoga e as coisas acontecendo. Nós não vemos os grandes missionários pregando dentro de suas pequenas congregações e as coisas acontecendo. Nós vemos esses homens e mulheres de Deus influentes da onde foram seguidos por sinais e prodígios em lugares que ninguém gostaria de ir ou que ninguém estaria. E nós precisamos crer nisso. Eu estou indo para a Rússia com a minha família e quando me falam como que era lá embaçado, Chicote Estrada, 0,3% de cristão, o pastor lá ele gosta muito de espartejar e outras cositas más, mas tem tudo para dar certo. Por quê, amados? Porque a dependência de Cristo Jesus. Aqui não, amados. Aqui o pastor Dudu, como eu chamei carinhosamente, o pastor Dudu, se ele esquece o nome da minha mulher, ele põe o tapete vermelho, fala dela 3 vezes. Quando eu venho aqui, ele pega a sua digníssima esposa e me lembra de comer minha esfirra. Tem uma mesa montada, tem 2, 3 tipos de saborzinho de esfirrinha, tem refrigerante, o WhatsApp vai correndo, aí tá gelado, aí não tá, então vê se esse tá na temperatura ambiente. Aí o Ed é tomado por um ciúme e fala, não, mas desse corpo não, é para o pastor. E aí eu posso de repente ser cegado por pensar que eu posso alguma coisa, não pelo cortejo ou pelo cuidado que a igreja tem comigo, mas por um sentimento de autossuficiência de pensar que eu estou assim porque eu sou capaz de alguma coisa. Agora, amados, quando você está num lugar onde a sua dependência é total de Cristo Jesus, onde a sua vida depende de Cristo Jesus, onde o cuidado da sua família depende de Cristo Jesus, onde o cuidado dos seus filhos depende de Cristo Jesus, onde a verdadeira força do seu relacionamento vai ser Cristo Jesus, tem tudo para dar certo. Porque a vaidade humana não vai ter condição de se manifestar, porque a força humana não tem condição de transbordar, porque o conhecimento humano não tem condição alguma de ser propagado. O que será propagado? O poder do Evangelho, e o poder do Evangelho é Cristo Jesus, porque por ele foram feitas todas as coisas, para ele foram feitas todas as coisas, por meio dele são feitas todas as coisas. Essa é a verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Essa é a verdade que nós precisamos guardar nos nossos corações. Nessas verdades, onde nós já sabemos qual é a sua identidade, qual é a sua natureza, compreendendo o que é uma natureza divina, eu preciso anunciar isso com uma plena convicção, com plena euforia. Quem gosta muito dessa palavra é um amigo nosso,
espírito maligno não precisa saber o idioma, pode expulsar ele em nome de Jesus. E expulsou. E esse camarada, ele fazia parte de uma estrutura religiosa muito respeitada. E aí, quando esse camarada se converte, ele não se converte na pregação do Lidório. O Lidório está lá sozinho, ele está embaixo da árvore, ele procura o Ronaldo e fala para ele: olha, eu não sei o que você anuncia, porque ele não tinha nenhuma comunicação, mas eu sinto que tem algo que é diferente e eu quero isso para mim. O que você tem para me oferecer? Aí ele falou: eu fiquei, me preparei num seminário teológico durante 6 anos, fui para um curso de missões presbiterianas, fiquei quase 10 anos de formação, e o primeiro homem que se converte no campo se converte sozinho embaixo de uma árvore. Glória a Deus. E aí ele falou: meu Deus do céu. Ele falou: e é isso que vai acontecer na Rússia. Você não precisa ter nenhuma outra condição. O que você precisa ter é essa plena convicção que o poder de Jesus já está na Rússia, porque você já foi alcançada na mão de Deus. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Você precisa nesta noite ser tomado e permitido do Espírito Santo de Deus. Ele te encha de plena convicção, para que você saiba que Cristo Jesus permitirá ser conhecido por aquele a qual você está intercedendo e clamando pela salvação nesta noite. Você precisa ter essa plena convicção que é Cristo Jesus que se apresentará dentro da tua casa, que é Cristo Jesus que se apresentará a este a qual você tem orado por ele. Cristo Jesus, não você. Não são os seus conceitos, não são as suas verdades, não é a sua denominação, não é o seu pensamento teológico, não são absolutamente conceitos alguns das quais você tem estabelecido para esta vida. É Cristo Jesus. Tenha esta plena convicção: Cristo Jesus está entrando na vida desta pessoa que você está amando. Logo, descobrimos então que a sua natureza é divina e que a sua identidade é Cristo Jesus. E aí começa então uma segunda parte. Ora, aonde se manifesta então esta palavra? Esta palavra se manifesta na igreja, foi dada para a igreja. E a igreja foi incluída então em uma missão. E essa missão, ela também tem uma identidade. Essa missão, ela também possui uma natureza. Então, essa igreja a qual nós fazemos parte, é necessário que nós compreendamos qual é a natureza dessa igreja, qual é a sua identidade. E aí, quando nós vamos trabalhar nisso, amados, nós simplesmente, em muitas coisas, nos perdemos, amados. Essa que é a grande verdade. Então, essa igreja, amados, quando a sua identidade, ela é uma igreja a qual foi estabelecida a sair para fora. Eu e você, nós não fomos chamados para nos reunirmos aqui entre campanhas e domingos a domingos, passando anos. Nós não fomos convidados, amados, para fazermos isso. Nós fomos chamados para que no coletivo de adoração nós possamos ser a resposta de uma sociedade que não sabe nem por quem clamar. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da igreja. Uma das coisas que eu acho mais da hora em Jesus, tem muitas, mas eu acho mais da hora. Jesus está ali suave pregando o evangelho. Chama o pessoal, todo mundo bolando uma ideia. Jesus falando do rei. Quando junto um montão de gente começa todo mundo ir para lá continuamente, cadê Jesus? Da linha. Aí o pessoal tudo lá no outro dia procura Jesus. Cadê Jesus? Ele só passou por aqui, está pregando nesse monte. Aí o povo sai atrás de Jesus de novo. Só que nesse momento que os outros saem atrás de Jesus, as pessoas vão perguntando: você está atrás de quem? Estou atrás daquele de Nazaré. Chega até lá: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Rapaz, se pode vir alguma coisa boa de Nazaré, eu não sei. Mas eu sei que o homem cura, eu sei que o homem sara, eu sei que vidas são transformadas, e eu preciso encontrar ele. Ele passou por aqui? Aí o outro podia falar, né, pastor Eduardo? Passou. Rapaz, mas eu não sabia disso. Então vem comigo. É isso que nós precisamos fazer, amado. É necessário que nós devemos abrir os nossos lábios e falar daquilo que Cristo fez na minha vida e na sua. É necessário que por onde nós passemos, nós possamos falar: eu estou seguindo a Cristo Jesus porque Ele encontrou a minha vida, porque Ele chamou por graça e misericórdia a minha vida para servi-lo, e ainda levou a minha família, levou as minhas irmãs, trouxe uma esposa,
Aonde você vai? Eu vou ao Brasil para Cristo, anunciar a Cristo Jesus, glorificar o nome dele, pelas coisas que ele tem feito na minha vida. Eu vou na Igreja Batista porque lá eu encontro Cristo Jesus, a qual tem transformado a minha vida. Eu vou na presbiteriana. Irmão, você vai para onde você quiser, desde que tenha Cristo Jesus do seu lado, sendo anunciado como Senhor. É isso que nós precisamos compreender. E são dentro dessas verdades que nós precisamos compreender o nosso posicionamento como igreja. Essa igreja, amados, ela foi chamada então para fora. Quanto à sua identidade, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, ela foi originada por Deus e pertence a Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é de homens, não. A igreja é de Deus. De Deus. Olha o texto aí, amados. Olha o que Paulo fala. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus. A igreja minha não é só não. A igreja não é nossa não, a igreja é de Deus. E quando eu e você sentamos aí, ou estamos aqui então compartilhando o que Ele tem posto nos nossos corações, é necessário que nós entendamos que nós estamos prestando culto a este Deus. O louvor não é para me agradar. Se o irmão Natanael queria ter uma experiência maior, ele vem aqui e toca um louvor de uma outra época, não é para me agradar. Se eu trago uma bandinha de jovens que curte um rock, não é para me agradar. Se eu trago alguém retido com um padrão mais intelectual e vai fazer uma MPB, não é para me agradar. O louvor que é entoado, independente do ritmo que seja, é para a glorificação do nome de Jesus, porque o culto é para Deus, porque a igreja pertence a Deus, porque a igreja é o culto vivo de um Deus vivo. E nós nos perdemos nisso, amados. Eu não gostei não, foi um pastor doido com uma calça bem agarradinha, parecia louco. Eu gosto dele quando o pastor Eduardo pega. Vamos lá, mas cai os fogos. Por isso que ele traz sempre um mais lindo, né? Para ele poder ficar sempre. Era brincadeira. Então, nessa ideia, nós precisamos compreender isso, queridos. A igreja é por culto a Deus, porque ela é de Deus. Você já viu uns comedores de feijão se apresentando hoje? Eu, apóstolo da igreja fulano que está. Se liga, irmão. Paulo, que foi chamado, que viu Cristo Jesus, se apresenta como nada, dizendo que foi chamado sempre à vontade de Deus. Tem irmão aí com uns carguinhos mequetrefe, querendo mandar na igreja, na vida dos outros dentro da igreja, querendo mandar no pastor. Você é louco? Cuidado, hein? Cuidado, a igreja de Deus, ele sabe cuidar porque é dele, viu? Então toma cuidado. Dentro dessas verdades, amados, essa igreja que pertence a Deus, ela é assim estabelecida para que nós possamos viver em comunhão. Igreja não é um grupo social, igreja não é um segmento social, igreja não é consequência do desdobramento social, igreja não é um ajuntamento de pessoas com uma ideia de se prestar culto a Deus. Não, isso aí é ONG. ONG as pessoas se juntam com um preceito no seu coração de fazer algo junto. Não é isso aí não. O culto é para Deus. E vai ter momentos que você vai sentar e sem nenhuma vontade de cultuar a Deus. É verdade. Tem momentos que você vai vir aqui porque você gosta do pastor Eduardo, porque você gosta do irmão Hélio, porque você gosta do irmão Átila, porque você gosta do Irã. Você se sente seguro quando ele está ali com aquela cara de mal, barba por fazer, braço cruzado, fala, nossa, eu sou advogado de coisa de mim. Você vai vir para cá por causa disso. E por quê, irmão? Porque isso é relacionamento. E aí é nesse relacionamento que o amor de Cristo é transbordado. Porque a hora que esse irmão te abraça, a hora que ele te beija, a hora que ele se envolve contigo, o amor que é Cristo Jesus é compartilhado. E aí, independente de quem você seja, você é capaz então de novamente voltar a prestar culto a Deus. E aí você vai poder falar, fulano de tal, cheio do Espírito Santo, aquece o meu coração. Louvado seja o Senhor do Senhor. Isso é igreja. Agora, irmão, se você senta aí, não, você está aqui. Nossa, aquele presbítero chato pra caramba. É aqui mesmo que eu vou ficar ainda bem, você está lá do outro lado. Aí, irmão, vai dizer que você é a maior cara de pau, a maior sempre vai
Senhor, eu não te amo, essa miserável. Eu tenho que suportar só porque eu sou crente. E aí você quer que o povo da tua casa se salve. Não estou dizendo que seja o seu caso, tá bom? Mas o que eu estou falando é o seguinte, irmãos: a autoridade espiritual é dada por Deus, que somos os corações. Aleluia. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender essas verdades. Dentro dessa verdade, irmãos, aonde nós começamos a compreender que a igreja, ela é de Deus, ela é uma comunidade dos redimidos. Logo, o que Paulo vai dizer? Que este é o lugar onde invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa igreja é para redimidos. E eu vou falar isso com muito temor ao Senhor. Com muito temor ao Senhor mesmo, irmão. E pelo respeito que eu tenho com o pastor Eduardo. Irmão, a igreja é para quem é convertido. A gente tolera os bodes e os ruins porque o Senhor falou que quem vai tirar é Ele. Mas a igreja é para convertido. A igreja leva o coração daquele que tem satisfação de cultuar a Deus. A igreja leva o coração daquele que tem a disposição de servir a Cristo com a sua vida. A igreja é o lugar daquele que tem a disposição de servir a Cristo com a totalidade daquilo que se possui. A igreja é o lugar daquele onde se manifesta a gratidão de Deus por aquele que foi salvo. A igreja é o lugar de redimidos. Agora vão ter os bodes. E o Senhor não mandou cuidar de bode, o Senhor não mandou cuidar de ovelha. E por que tem o bode? Eu não sei o que o Senhor vai falar, mas eu não sei. Mas o Senhor falou que é para deixar o miserável aí. O bode acho que é para cair no nosso cabelo, para deixar a gente estressado, para fazer a gente não dormir, não é possível. Mas a igreja é um lugar de redimido, comportamento de redimido. Versículo 8 do livro que nós estamos lendo. Tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for nobre, tudo que for algo que glorifica o nome do Senhor, nessas coisas pensai. Aquele que é redimido, ele pensa em Cristo Jesus. Aquele que é redimido pensa em glorificar o nome do Pai. Aquele que é redimido tem satisfação de adorar o nome desse Senhor. Aquele que é redimido tem satisfação de ser prestativo. Aquele que é redimido tem a disposição de servir a sua vida e a sua família. Aquele que é redimido, ele encontra gratidão na igreja a qual ele se achegou e recebeu. Esse é o redimido. E a igreja é para redimidos. Redimidos. Nessas verdades, amados, a igreja não é uma sociedade alienante. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. É um texto um pouquinho mais longo. Mas a igreja, ela não é uma sociedade alienante. As pessoas querem apresentar a igreja como um local alienante. Olha lá o que o texto vai dizer. Ou algum de vós tem algum negócio contra outro e agir perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiver negócios em juízo pertencentes a esta vida, pontos para julgá-los. Os que são de primeira estima na igreja, para nos envergonhar, digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo como o irmão, isso perante fiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros, porque não vos sofreis antes da injustiça? Porque não sofreis antes do dano? Mas quando fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos irmãos. Só nesses primeiros 8 versículos, o texto já vai nos deixando muito claro que tudo aquilo que nós fazemos, nós somos responsáveis e temos condições críticas e conceituais de nos responsabilizar por cada coisa que fazemos, quer sejam bons, quer sejam ruins. E o texto continua, amados. Depois vocês leem. Pronto, senão fica muito texto ali. Depois vocês dão a gravação, pegam o texto e vai em casa. Então, dentro dessas verdades, o que esse texto vai nos trazer? Esse padrão de responsabilidade. A igreja não é alienante. A igreja, ela desdobra em você a capacidade de criticidade. Eu, antes de ser cristão, era alienado. É verdade, completamente alienado. Saí da minha casa com 11, 12 anos de idade, assim, para almoçar
quando eu compreendo, quando eu consigo discernir o certo e o errado, o bom do mundo. Nessa verdade, para nós continuarmos indo para o fim, a igreja ela é uma comunidade sem fronteiras, amados. A igreja é uma comunidade sem fronteiras. Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19. E ela é bem interessante. Por quê? Porque essa igreja que não tem fronteiras, ela não é estabelecida por um padrão humano, mas foi o padrão de Cristo Jesus. E aí nós vamos ver lá do capítulo 15, versículos 18 e 19. Olha que interessante. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo Jesus. E aí o que é muito interessante, amados, hoje, essa parte aí, Lírico, é o que nós compreendemos ali por Itália, Croácia, Eslovênia. Então Paulo já estava ali pregando o Evangelho. Paulo já estava ali pregando o Evangelho. Tomé já passou pelo leste europeu. E aí, amados, como até mencionar informação, eu posso falar isso sem poder ser tão apedrejado. Isso aí é da hora. Quando você vira as coisas, você fala o que você quer, ninguém taca a pedra. É bacana isso. Eu vejo uma prepotência muito grande dos missionários. Faz a campanha missionária. Aí coloca lá a janela 10:40. Precisamos alcançar essas nações para que Cristo Jesus volte. Você é louco. A palavra de Deus fala que ao homem não foi dado conhecimento do fim dos tempos, que essa é a vontade de Deus. Aí nós resumimos uma ideia de janela 10:40 que precisamos alcançar esses povos não alcançados para que Cristo Jesus volte. Isso aí é a prepotência do coração do homem, para continuar querendo estabelecer que ele pode fazer ou que ele tem um conhecimento de alguma coisa. Todas as nações foram alcançadas na cruz do Calvário. Jesus alcançou todas, sem exceção de alguma. Cristo Jesus, ele é justo na sua totalidade. A palavra de Deus fala que a criação promove e fala de sua glória. O estender de todas as coisas anuncia a sua grandeza. E a criação por si só fala de sua magnificência. A palavra de Deus fala que até as pedras clamariam. Amados, como podemos falar que Deus é justo, se de repente uma dessas pessoas a qual não ouviram o Evangelho por mim ou por você, morrem sem salvação? Então, não ouviram Cristo e vão para o inferno? E que justiça que é essa? Irmãos, Jesus não precisa nem de mim nem de você para ser anunciado. O Espírito Santo não precisa de mim nem da sua denominação e nem da minha para que seja conhecido. O Jesus Cristo, ele se apresenta, ele se revela. Hoje, esses 3 países da Itália perdidos, a Croácia passando por um processo de avivamento, a Eslovênia promovendo perseguições terríveis, mas o Evangelho está sendo pregado. Hoje, não, olha o texto aí falando. Olha o texto falando, Paulo já falou, já passamos por aqui, anunciamos o Evangelho com poder e autoridade, sinais e prodígios foram feitos. Irmãos, estamos alcançados. Agora, o que eu preciso compreender o meu papel quanto igreja nisso daí, amados? Que a mim foi dado o privilégio e a disposição de poder participar dessa extensão. Então nós estaremos indo para a Rússia, para a Igreja Batista do Lausanne. É uma missão transcultural. Para a Igreja do Brasil para Cristo, que já tem orado por nós desde a primeira vez que nós viemos aqui, é uma missão transcultural. Quando eu chegar lá, a missão vai ser local. Em nome de Jesus vai ser estabelecida uma igreja forte na Rússia. E essa igreja vai exportar missionários russos para o leste europeu. O leste europeu será alcançado. Outros nascerão no leste europeu e descerão para outras nações. E essas nações serão alcançadas. Por quê? Porque chegamos lá? Não, porque o poder de Deus, o Cristo Jesus que vai entrar dentro da tua casa nesta noite para salvar aqueles que não foram convertidos, e aquele a qual também está entrando dentro dessas nações. Este é o padrão dessa igreja. Logo, amados, indo nós para o final, nós passamos a compreender que a maior missão dessa igreja é glorificar a Deus. Essa é a maior missão da igreja. Ela não foi chamada para outra coisa. Ela foi chamada para glorificar a Deus. A igreja não foi chamada para transformar a sociedade, não, irmãos. O Evangelho foi dado à igreja para que a igreja seja salva. O Evangelho não é para revoluções sociais. E aí nós temos vários padrões de teologia. Nós temos a teologia da libertação, que surge como uma contra-resposta para
teologias mais tradicionais. Aí nós temos a teologia da prosperidade para os mais desejosos de uma abastança. Aí nós temos a teologia da missão integral como uma resposta para a teologia da prosperidade. E aí nós chegamos num nicho teológico tão louco que discute-se tudo, menos Cristo Jesus. Fala-se de tudo, menos de Cristo Jesus. Discute-se nos centros acadêmicos quais livros você leu, quais autores você conhece. E quando fala de Jesus, isso aí eu já até li, mas... irmãos, essa cadeira de verdade não só conta uma vida acadêmica, não. Tem, vamos estudar, tem um planejamento de estudo dos primeiros 30 anos, já foram 10, faltam 20. Quando acabar esses 20, se Jesus me promover para agora, eu vou voltar antes, eu monto mais outro de 30. Eu quero estar aqui no pastor Vitor, conheci hoje. Conheci ele agora e já vamos jogar ele no rolo também. Achei da hora. Vai acostumando, o senhor me deu um cartão, a gente vai ter comunhão, é isso aqui mesmo, viu? O pastor de bairro no começo se assustou, mas depois ficou amigão, vai ser assim o senhor também. Então aí, ó, 71 anos, uma bênção, artista plástico, exposição pelo mundo todo, e ali ele falou uma frase que eu entendo que é o consolo do Senhor para a minha vida. Quando ele falou para mim, filho, que coisa maravilhosa, eu poder ver uma família inteira tão viajada aos pés de Cristo Jesus. As coisas que eu falei para a tua irmã, as coisas que eu conversei com a tua esposa, que ela resolveu. Como é maravilhoso ter uma família no pé de Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa que abre os nossos corações. Isso é uma coisa, amados, que motiva os nossos corações. E aí, quando ele estava falando, eu fiquei sentadinho ali, pastor Eduardo. O Dudu já me estudou já. Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando: será que o Senhor vai me dar o privilégio de permitir que eu chegue a 71 anos, lúcido, podendo compartilhar com outras pessoas as coisas que o Senhor fez através da minha vida? Será que eu vou poder? Será que o Senhor assim vai permitir? Eu quero que Ele volte para mim hoje. Eu amo Cristo, eu quero estar com Ele. Mas o que me prende aqui nesse lugar louco é a pregação do Evangelho. Mas será que Cristo Jesus, ele ficou falando, eu fiquei pensando, será que um dia eu ainda vou chegar na igreja com uma experiência maior e vai sentar um pastorzinho novo do meu lado e ele vai poder ouvir alguma coisa das experiências que Cristo fez com a minha vida? Amados, nós precisamos ter esse desejo nos nossos corações, amados. É necessário que você deseje no seu coração que os seus cabelos fiquem grisalhos, que os anos passem. Como ele disse para mim, filho, querendo ou não, são 71 anos, o enfado chega, mas o que Jesus manda para mim, eu faço com todas as minhas forças e eu quero isso para a minha vida. Eu não sei se o Senhor vai me dar 40, 50, 60, 70, 90, 100, não sei, mas eu quero ter isso vivo no meu coração, que todas as coisas que o Senhor der ao meu coração, eu farei com todas as coisas que eu tenho naquele momento. Hoje eu faço com a força de 33, espero que um dia faça na força de 71, espero que um dia eu chegue na glória e possa encontrar cada um de vocês, e talvez eu possa encontrar até alguns que eu não conheça, e quando chegar lá, fala: pastor Daniel, você é um amigo do pastor Eduardo, você foi o xaropinho que pregou lá uma noite, a minha família chegou falando das coisas que teve, e ali Cristo me visitou, e eu estou aqui no reino. Amados, esse é o desejo do coração da igreja. É isso que a igreja precisa desejar. O coração dos irmãos precisa estar vivo nisto. Você precisa ter em seu coração que a disposição destes bancos vazios, desses bancos que não tem ninguém, ele é uma responsabilidade sua, de cada um de vocês, de colocar alguém para que se sente aqui pela pregação do Evangelho. Essa não é a responsabilidade apenas do pastor Eduardo, da direção dessa casa, do ministério de louvor, mas essa é uma responsabilidade sua, que ao ir e vir da tua casa em cada culto, você possa passar em algum lugar e dizer o que Cristo tem feito na tua vida. Essa é a tua responsabilidade. Essa é a tua responsabilidade. Você passará aqui 12 dias, e se nos próximos você não pôr isso em prática, esses 12 dias não valeram coisa alguma, não valeram nada. Essa palavra não valeu nada. Se você sair daqui e não compreender mais esta verdade, nada adiantou porque você estivesse aí. É necessário que nós vivamos isso, irmãos. Agora, quando isso acontece, aí nós desfrutamos da natureza da igreja. E a natureza da igreja, ela nos dá um quadro muito clássico, muito claro, e que eu amo estudar. Atos capítulo 2. Depois você pode ler na tua casa como um bom crente que não lê o Evangelho, que investe tempo na palavra de Deus, que a palavra de Deus satisfaz seu coração. Tem um montão de crente rindo, seus caras de pau, porque esses aí é os que não têm a Bíblia faz um tempo. Mas vamos lá, amados. O Senhor é misericordioso conosco.
Atos capítulo 2 nos traz um retrato muito claro, do que essa igreja é, da sua natureza. A natureza da igreja, ela é coinônica, ela é orientada pela comunhão dos santos. Santo, um termo latino, santos, que significa ser separado de, separado para. Ou seja, eu sou santo, não é porque eu não tenho pecado algum. Eu sou santo porque a minha satisfação não está nos erros ou nos meus pecados. A minha satisfação está em buscar a vontade de Deus. E eu vou falhar, como eu falho. E quando eu falhar, meu coração está quebrantado para pedir perdão ao Senhor e recomeçar novamente. Isso é ser santo. Santo, amados, é ter essa disposição de buscar a santidade de Deus, de ser separado para isso. E quando eu faço isso, a coinonia, a comunhão, ela é estabelecida. Exemplo disso, eu sou um pastor da Igreja Batista, pastor Eduardo, pastor do Brasil para Cristo. Pastor Eduardo vai lá na Igreja Batista, prega o Evangelho. É uma coisa maravilhosa. Apesar que eu sou suspeito para falar dele, porque é a primeira vez que eu vi o pastor Eduardo, eu me apaixonei por ele. Pergunta para a Fátima, aquela mulher linda que muito me ama, deu um sorriso. Não, minha filha do pastor é certa. Já sorri, tem esse sorriso. Essa é verdade, amados. O que acontece? O pastor Eduardo, ele é igualzinho o presbítero Sérgio, que foi o cara que me discipulou durante 7 anos. A linha teórica, a forma de pregar, a forma de falar, a forma de se posicionar, a ética com que trata o irmão, a maneira que se trabalha, é igualzinho. Aí foi paixão à primeira vista. Aí depois você descobre a fama de cidadão, né? Porque tem uns amigos espalhados ali pela Antártica, né? Pô, conheci o pastor, o Eduardinho, pô, que é o pastor Dudu. Ah, não, pastor é, mano, o Brasil para Cristo também. Ah, o pastor Eduardo, até enche o pé, o pessoal fala, enche o pé. O pastor Eduardo. Aí por que Dudu? Porque era meu parceiro chama ele de Dudu. Então o pastor Eduardo é conhecido como um homem sério, ético. Conheci o irmão, fui na casa da mãe dele, comi uma galinhada, coisa maravilhosa. Quando cheguei lá, falei, irmão, mas você está em outra igreja? Eu estou em uma igreja ali, estava falando que é o Brasil para Cristo. Falei, tenho muitos amigos lá. Como chama o pastor? Eduardo. Falei para ele, filho, pode ir para a repente para o cara da aula. Fica lá, ouve ele, que você vai crescer. Isso é importante, amados. Aí aqui eu ganhei o Ed, ganhei o Átila, a esposa do Átila. Vou lá, tem pudim, tem comida, tem lasanha. Aí eu vou na casa do Ed, aí a empregada do Ed já sabe que eu gosto de docinho, faz docinho. Aí eu encontro o Miriam de manhã na padaria, ele paga café, paga suco, paga pão, é da hora. Aí eu posto no Eduardo, a gente toma café no mercado, a gente se encontra. Irmãos, isso aí é comunhão, irmãos. E é para isso que Jesus te chama. Chama esse homem para tomar café com você. Chama eu também, vou esperar no telefone. Chama ele para estar em comunhão contigo, para que você cresça, esteja junto, conheça a realidade da tua igreja. Esta igreja, ela é querigmática essa igreja. Por que ela é querigmática? Porque ela foi chamada para proclamar o nome que está acima de todo nome, Cristo Jesus, o Evangelho. Ela é martírica. Por que ela é martírica? Porque ela vive segundo aquilo que ela crê. Nós não temos perseguições a ponto de colocar a nossa vida em risco. Então é necessário que não venhamos a matar as nossas vaidades. E aí é onde o chicote estrada. Se a igreja é martírica, é necessário que eu mate as minhas vaidades, os meus conceitos, os meus achismos. Ai, o irmão do som hoje me sabotou, diminuiu o meu microfone. Logo na hora que eu peguei o mic para louvar aquele louvor, ele, olha, tchum, percebi, fez de maldade, gordinho miserável. Misericórdia. Como que fala um negócio desse? Vocês viram, mas tem, viu? Aqui não, aqui é bem gente, lá na Batista está cheio. Não pode ser empregado, você vai falar aí. É brincadeira, leva isso também. Mas tem, irmãos, tem. O irmão estaciona o carro, está esperando um pouco. Nossa, irmão, vai ficar 10 dias para manobrar esse carro, porque ele não vem a pé. Deixa o carro na rua. Quando o meu irmão ele chega, eu falo, deixa o irmão que não sai para manobrar o carro. Eu falei, pô, o carro, deixa o pastor Eduardo, porque ele é o último que sai. Comunhão, irmãos. Coinonia. Querigmática, apresenta Cristo Jesus. Martírio. Para que essa igreja cresça, é necessário que você morra. É necessário que você morra. É necessário que você tenha uma disposição de serviço.
é necessário que você sirva, é necessário que você se humilhe, é necessário que você se rebaixe, é necessário que você faça por outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Essa é a grande verdade. A igreja perseguida, amados, não é diferente, pastor Eduardo. Estava conversando com a missionária do nosso estado da Tunísia, e a gente acha que a igreja é um pouquinho chata. Meu Deus do céu, deixa esse povo aqui. A gente pensa que a igreja perseguida é a igreja de gente santa. É santa igual eu e você. Os irmãos discutem, a igreja é perseguida, irmãos. Os irmãos discutem, os irmãos brigam, os irmãos falam uns dos outros, os irmãos se atacam. Quando a missionária falou isso para mim, eu falei, mas eu pensei que lá estava todo mundo pingando o óleo ungido. Falou, não, filho, são pessoas. É tudo igual. Tudo igual. Falei, meu Deus do céu, que coisa boa, pelo menos agora eu me sinto tão ruim. Então, dentro dessa verdade, amados, nós vamos continuando e vamos entendendo que a igreja ela é prosética, ela precisa ter uma vida de oração. Daqui a pouco nós vamos levantar um clamor. A igreja precisa ter uma vida de oração. Irmão, nós gastamos às vezes 3 horas no Netflix. Pega uma série lá que chama a tua atenção, cada sériezinha é 40 minutos, tem uns que é 42, tem uns que são 45. E aí você assiste e fica ali, tal. Se entra de férias, compra um joguinho do PlayStation, joga 3, 4, 5 da manhã. Mas às vezes nós não somos capazes de ficar nos largos olhando um período das nossas vidas. Não somos. Nós gastamos 2 horas no mercado, mas nós gastamos 15 minutos de oração para o nosso povo. É verdade, irmãos. A real é essa daí mesmo. Então não importa se são 2 horas de oração ou se são 15 minutos de oração, mas é necessário que você tenha uma vida de oração. É necessário que a igreja seja uma igreja de oração. É necessário que você tenha uma predisposição para a oração. A oração é o que te coloca em comunhão com o Senhor. Estou acabando, irmão, falta 2 coisinhas aqui só. A oração é o que te põe em comunhão com o Senhor. É na oração que você conhece o Senhor. É na oração que você descobre quem é o seu Senhor. Por quê? O relacionamento que você tem com o Senhor não é diferente do que você tem com qualquer outra pessoa. No momento que você aprofunda o seu relacionamento e a sua amizade, você cresce os seus argumentos, você desenvolve outros argumentos pela profundidade desse relacionamento e das coisas que você descobre. Hoje eu tenho mais amizade com o Ed. Conheci a mãe, os irmãos. O meu leque de pedir favores aumentou. Hoje eu posso pedir favor para o Rodrigo, hoje eu posso pedir favor para outras pessoas. Então, isso daí é o quê? Comunhão. Tem que se dar como? Conversando. Agora, como que eu vou conhecer Cristo Jesus se eu não falo com Ele? Aí lascou, irmãos. Como que eu vou conhecer o Senhor que anuncia todas essas coisas se eu não falo com Ele? Ele já me conhece. É eu que preciso conhecê-lo. E eu só consigo conhecê-lo orando. Não tem outro padrão. O padrão é esse aqui, foi Ele que estabeleceu. Essa igreja, ela é escriturística. Ela ama a palavra. Irmão, por que parece que é meio pesado, mas por que nós estamos trabalhando todas essas questões? Porque nós estamos falando de salvação. E isso é um tema muito sério, muito sério. Salvação, ele vai se dar, irmãos, dentro deste padrão que nós estamos trabalhando. Ele precisa ser estabelecido pelo poder da palavra de Deus. Não é por sua capacidade de convencimento. Agora, isso só acontece quando você ama e segue a palavra. Não é só amar, mas é seguir a palavra. E para seguir a palavra, amados, é necessário que eu tenha paixão pelo serviço. A igreja é diária. Ela precisa amar o serviço. Ela precisa ter esta disposição. Esta igreja, amados, penúltimo ponto, ela é poemênica, ou seja, ela pastoreia o seu povo. Já viu que está assim nos caminhos? Deus deu uma vida para cada um, cuida da sua. Isso aí é conceito satânico. Então, irmão na igreja querendo viver isso. Deus deu uma vida para cada um, cuidar um do outro. Você se envolveu no reino e a sua vida diz respeito à pessoa que está do seu lado. E ela vai cuidar de você. A minha vida diz respeito a você e você diz respeito à minha vida sim. Eu não sou independente de você. Eu tenho autonomia, mas eu não posso viver de uma forma independente da sua vida. Você precisa cuidar de mim, essa é a sua responsabilidade. Vocês precisam cuidar do seu pastor, e o seu pastor precisa cuidar de vocês. Isso é padrão de igreja. Se você não quer ninguém cuidando da tua vida, faz um favor para ele, que ele está aqui, né? Faz um favor para ele, vai embora. Faz isso não, a campanha da salvação.
dinheiro para ir embora. Mas, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Nós fomos dados uns aos outros para nos cuidarmos mutuamente. E nós precisamos entender isso. Cada um que está aí do seu ladinho é responsabilidade sua, sim. Deus deu uma vida para você, para quem está do seu lado, cuida dela. Não é para quem está do seu lado, é para todo. Essa é a responsabilidade dele, sim. É verdade. A ponta do texto diz que se o sentinela está encampando aí, vê o povo se aproximando e as pessoas morrendo, o sangue dessas pessoas é sobre a vida dela. Se você está em pecado, viu o seu irmão em pecado, corrigiu ele em amor na palavra de Deus, não chamou ele junto com a sua liderança para corrigir esse erro, o sangue dele é sobre a sua cabeça. Estou falando para você ser fofoqueiro miserável, viu? Chegar aqui no culto de domingo, no dia da ceia, e falar, pastor Eduardo, eu quero uma oportunidade. Aí o pastor Eduardo confia em você e te dá uma oportunidade. Aí ele fala, sabe o irmão Beltrano? Vi ele ali, ó, fazendo isso, não é para isso que o senhor te chamou, não. Vai sair daí nas câmeras dos outros, vai para o pastor Beltrano que mandou, que não é isso que eu estou falando, não. Vai de cuidado. Último ponto, para chegarmos ao final. Esta igreja, ela é litúrgica, cuja vida é de adoração ao Pai. Essa é a liturgia da igreja. Ela pode ser decorada de outra forma, ela pode ter equipamentos eletrônicos, ela pode se desenvolver tecnologicamente, ela pode se desenvolver academicamente, ela pode crescer na sua estrutura, mas ela precisa manter o seu padrão litúrgico. E a liturgia da igreja é uma só: adoração a Deus. Para nós fecharmos de vez, falei muita coisa, muita ideia, muita informação, lasquei a sua mente. Vou dar uma lida aqui correndo de alguma dessas coisas aqui que você guardar no seu coração, você põe em prática. Talvez você não vai conseguir ver muitas, mas aí está gravando, você fica assistindo, até você gravar. Então, o que nós trabalhamos hoje, irmãos? Nós trabalhamos dois conceitos: o Evangelho e a igreja. Nós trabalhamos a identidade e a natureza desta igreja e deste Evangelho. Descobrimos que dentro desse texto que nós falamos, que tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, que há de fato algo excelente, digno de louvor, são essas coisas que precisamos pensar. Ou seja, o que é verdadeiro é o Evangelho de Cristo Jesus. O que é correto é o Evangelho de Cristo Jesus. O que é puro é o Evangelho de Cristo Jesus. O que é amável é o Evangelho de Cristo Jesus. O que é de boa fama é o Evangelho de Cristo Jesus. O que é excelente, digno de louvor a Deus, é o Evangelho, e este Evangelho é Cristo Jesus. Este poder é a força empreendedora, e este poder, ele é Deus estabelecendo o desenvolvimento dessa missão, através do Espírito Santo, que cria em nós a plena convicção de anunciá-lo. Quando assim o fazemos, nós então passamos a compreender a sua totalidade, e nessa totalidade nós entendemos que o Evangelho, ele não é apenas para ser compreendido, mas ele é para ser vivido. A partir do momento que eu compreendo, eu preciso viver. Isso faz com que então eu me envolva na igreja. Este envolvimento na igreja faz com que eu entenda que ela é uma comunidade de redimidos. Redimidos são aqueles que têm a disposição de viver aquilo que Cristo estabeleceu. Esta igreja, ela não é uma sociedade alienante, porque é através da palavra de Deus que eu crio capacidade de criticidade. Esta igreja é a comunidade sem fronteiras, porque ela foi estabelecida por um padrão missionário para que se alcance outras almas. Quanto à sua natureza, ela é orientada pela comunhão dos santos, ela é proclamadora do nome que está acima de todo nome, que é Cristo Jesus. Ela não vive segundo aquilo que pensa o mundo ou a sociedade, mas ela vive segundo aquilo que ela crê, e ela crê em Cristo Jesus. Ela tem uma vida de oração, porque através da oração ela tem um relacionamento com Cristo Jesus. Ela ama e segue a palavra, porque ela conheceu de fato este Senhor. Ela vive com paixão pelo serviço, porque a sua vida passa a ter uma utilidade. Ela pastoreia o seu povo, porque no seu meio há unidade. E ela tem uma vida de adoração ao Pai, porque a igreja pertence a Ele. Amém? Guarda isso aí no seu coração. Pastor Eduardo, obrigado pela disposição, obrigado, amados, pela disposição que vocês tiveram de sentar e nos ouvir aí ao longo de uma hora. Que o Senhor seja louvado pela disposição dos seus corações. Creio que nós temos um coração. E desde já, deixo um abraço aí para vocês.
do pessoal do Lausanne, do pastor Ademir, que é o meu pastor, que sempre compartilhamos os nossos objetivos juntos, a nossa disposição de estarmos juntos. Se alguma coisa de repente não ficou muito clara, procure seu pastor que ele te explique. Deus abençoe a tua vida.